Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita, de Língua Portuguesa, e hoje será a nossa segunda aula da segunda série. O nosso tema é sintaxe, introdução e termos essenciais. Sintaxe. É precisamente pela sintaxe que temos que uma frase ganha sentido, por meio da ordenação de seus elementos sob certos padrões linguísticos de construção, sustentando e garantindo o que há de mais essencial no uso do idioma, que é a nossa comunicação. Não trabalharemos com a palavra individualmente, mas com a função que ela desempenha na frase. Isso é bem importante. Não estudaremos a palavra de maneira isolada, mas a relação que ela desempenha com as outras na frase. A sintaxe é a parte da gramática que se ocupa do estudo da estrutura da frase, das orações e dos períodos. Vamos estudar esses conceitos hoje, no caso, agora. Vamos ao conceito de frase. O que é uma frase? É qualquer enunciado linguístico de sentido completo. Ele pode ser nominal, quando não existe verbo, ou verbal, quando existe verbo. Exemplos de frases nominais: silêncio, alarme falso. Então, aqui, silêncio, em silêncio, a gente tem um sentido completo. Em alarme falso, também. Mas são frases nominais. Por quê? Porque não há verbo. Silêncio e alarme falso. Não existe verbo aí. Agora, exemplos de frases verbais. Vai ter verbo. Os casais saíram para jantar. O verbo aí, saíram. A bola rolou escada abaixo. O verbo aí, rolou. Agora, vamos à classificação das frases. Elas podem ser declarativas, quando o emissor da mensagem... Então, as frases, elas são classificadas em declarativas, quando o emissor ou o locutor, que é aquele que fala, né? O emissor da mensagem constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Então, exemplo, o curso termina esse ano. A gente tem aqui uma constatação. O curso não termina esse ano. Também é uma constatação. Então, agora, frases interrogativas. O emissor da mensagem interroga sobre algo, direta ou indiretamente. Exemplos: você quer comer? Temos aqui uma pergunta direta, um ponto de interrogação. Gostaria de saber se você quer comer? Uma pergunta indireta. É uma pergunta, fica o questionamento, mas não tem o ponto de interrogação. Frases exclamativas. O emissor da mensagem manifesta uma emoção, uma surpresa. Que lindo! Puxa! Frases imperativas. O emissor da mensagem emite uma ordem, um conselho ou pedido, seja de maneira afirmativa ou negativa. Exemplos: faça o almoço, afirmativa. Não faça o almoço, negativa. Quando vocês ouvem falar de frases imperativas, vocês provavelmente vão imaginar, vão lembrar da classe gramatical intitulada verbo. Porque lá em verbo nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E o imperativo expressa o quê? Ordem, conselho, tá? Agora, frases optativas. O emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo. Então, exemplo: que Deus te acompanhe, muitas felicidades nessa nova fase. Então, aqui na frase optativa é um desejo, geralmente é que seja feliz, que Deus te abençoe, tá bom? Oração e período. A oração é um enunciado linguístico que possui verbo. Então, para que você diga eu tenho uma oração, você precisa observar um verbo. Não precisa ter sentido completo, mas seus elementos devem estruturar-se em torno do verbo. Uma frase pode não ter oração, ou ter mais de uma ou mais orações. Então, quando eu digo socorro, não tem oração, porque não tem verbo. As meninas saíram, eu tenho uma oração, eu tenho um verbo. Disse que não viria, eu tenho duas orações. Por quê? Eu tenho o verbo dizer e o verbo vir. As frases com uma oração são denominadas períodos simples. As meninas saíram, período simples. Eu tenho uma oração, eu só tenho um verbo. As frases com duas ou mais orações são denominadas período composto. Pediram que não fosse à reunião. Então, aqui eu tenho duas orações, porque eu tenho pediram e fosse, certo? Continuando. Oração e período. A oração pode ser dividida em termos ou sintagmas, que vai ser a unidade mínima da frase. Ela é formada por um termo nuclear, que é obrigatório, e por termos satélites ao núcleo, não obrigatórios. Na análise sintática, ou seja, quando a gente vai dizer se aquele termo é um sujeito, se é um objeto direto, se é um complemento nominal, na análise sintática, como o objeto de estudo é a construção frasal, não se estuda a palavra isoladamente.
que foi o que nós já falamos, mas a relação, essa palavra é importante, relação, mas a relação que essa palavra tem com as outras. Então, sintagma verbal. A oração, como nós vimos, é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo, que é obrigatório, né? Para a gente ter uma oração, a gente precisa ter um verbo. Logo, podemos dizer que o núcleo da oração é o sintagma verbal. Então, olha só, para que a gente tenha uma oração, a gente precisa ter verbo. Se eu não tenho verbo, eu não tenho uma oração. Então, gente, o verbo ele vai ser muito importante. Ele vai ser o núcleo da oração. Ora, se eu não tiver verbo, eu não tenho oração. Se eu tiver o verbo, ele vai ser o núcleo da minha oração. É ele que faz com que eu tenha uma oração. Agora, sintagma nominal. No sintagma verbal, o núcleo é o verbo. Os termos que se ligam a ele são chamados sintagmas nominais, que têm um substantivo como núcleo. As mulheres conquistaram seus direitos. Então, temos aqui as mulheres, sujeito, conquistaram. Não vamos analisar tudo agora não, porque pode ser que fique confuso. Mas as mulheres conquistaram seus direitos. Quem conquistou? As mulheres. As mulheres, sujeito. Depois nós temos o verbo conquistar e temos o complemento do verbo conquistar. Agora, as mulheres, sujeito, qual que é o núcleo? O núcleo não é o substantivo? Beleza. Cadê o substantivo? Mulheres, porque as é o quê? Artigo, né? Agora, seus direitos. Qual que é o núcleo? O núcleo, direitos, que é um substantivo, porque seus é um pronome possessivo, certo? Então, aí a gente tem um sintagma nominal. Cadê? Mulheres e direitos. Agora, sintagmas adjetivais. Se o núcleo de um sintagma for um adjetivo, ele será um sintagma adjetival. Os sintagmas adjetivais podem ocorrer exercendo a função de modificadores do sintagma nominal. Já vimos o que seria o sintagma nominal acima, tá? Então, olha só, os sintagmas adjetivais podem ocorrer exercendo a função de modificadores do sintagma nominal e de predicativo, o qual constitui sentença. Então, vamos lá. Temos aqui dois exemplos. O primeiro, a sua atuação foi decisiva, beleza? Então, aqui, gente, esse decisiva vai ser o predicativo do sujeito. O adjetivo serve para quê? Para qualificar. Então, aqui, esse decisiva está qualificando essa atuação. Essa atuação foi o quê? Foi decisiva. Ela está se referindo... Cadê o sujeito? O sujeito, a sua atuação, certo? Decisivo está se referindo a esse sujeito. Então, essa palavra vai ser chamada de predicativo do sujeito. Ela se refere a esse sujeito, certo? E outra coisa, sintagma adjetival por quê? Porque o adjetivo tem a função de qualificar. E esse decisivo está fazendo o que com o sujeito? Está se referindo a ele. Não é uma atuação qualquer, é uma atuação que foi decisiva. Outro exemplo, a aluna estudiosa passou na prova. A aluna estudiosa, sujeito. Passou na prova vai ser o nosso predicado. Agora, o estudiosa, que também é um sintagma adjetival, ele funciona como adjunto adnominal. Adjunto significa aquilo que está junto ao nome. Cadê o nome aí? Aluna, né? A aluna é o nosso substantivo. Esse estudiosa está ao lado desse substantivo, né? Não é qualquer aluna, é uma aluna estudiosa. Então, a gente tem aí um adjunto adnominal. Percebam que o predicativo, no primeiro exemplo, ele não está colado com o substantivo, né? Aqui no segundo exemplo, estudiosa está ao lado do substantivo aluna. Sintagma adverbial. Apresenta-se constituído pelo advérbio, então advérbio é uma classe gramatical, lembra? Então, por exemplo, sim, advérbio de afirmação, lentamente, advérbio de modo, lembram disso? Então, sintagma adverbial. Apresenta-se constituído pelo advérbio e pelos respectivos modificadores, formando assim o adjunto adverbial. Vejamos. Jamais encontrei alguém tão especial assim. Então, esse jamais é o nosso sintagma adverbial, é o nosso adjunto adverbial de negação. Agora, sintagma preposicional. Lembram da preposição? A, ante, até, perante, por. A, ante, até, perante, por. Então, sintagma preposicional. Constitui-se da locução prepositiva, podendo atuar como modificador de qualquer outro sintagma. Observe, nós fomos bastante coagidos pelos assaltantes.
A preposição, que é pelos, modifica o sintagma nominal. Então, nesse caso, nesse exemplo, nós fomos bastante coagidos pelos assaltantes, como eu falei, pelos é a nossa preposição. E ela está modificando o sintagma nominal. Assaltantes é um sintagma nominal, porque é um substantivo, né? Então, essa preposição está modificando esse sintagma nominal. Nós fomos bastante coagidos pelos assaltantes. Então, os assaltantes nos coagiram, né? Agora, vamos falar sobre sujeito. O que é sujeito? É o termo sobre o qual é feita uma declaração verbal e com o qual o verbo concorda. Está ligado ao verbo e, portanto, é subordinado a ele. O homem encontrou a esposa na praia. Quem encontrou a esposa na praia? O homem. Então, o homem é o nosso sujeito. Nós estamos fazendo aqui uma declaração verbal sobre esse homem. Eu não compareci à festa. Quem? Quem não compareceu? Eu. Estamos fazendo uma declaração sobre a primeira pessoa do singular. Então, sujeito, eu. O sujeito é o sintagma nominal fundamental na oração. Só não tem sujeito os verbos ditos impessoais. Falamos sobre eles na aula passada. Quando eles aparecem, diz-se que há oração sem sujeito. Então, temos aí alguns exemplos. Oração sem sujeito. Houve muita gente elogiando, há alunos interessados no curso, havia muitos pratos saborosos. Então, aqui, gente, é o haver no sentido de existir. Não tem sujeito, né? Teve muita gente elogiando, tiveram alunos interessados, muitos pratos saborosos. Tiveram muitos pratos saborosos. Choveu a tarde toda. Fenômeno da natureza, também não tem sujeito. Então, agora continuando. Choveu a tarde toda. Aqui, o verbo chover expressa fenômeno da natureza, né? Faz o ano que comecei a trabalhar. O verbo fazer indica tempo transcorrido. Então, não vai haver sujeito. Agora, vamos falar do sujeito indeterminado. Nós falamos da oração sem sujeito. Agora, o sujeito é indeterminado, ou seja, ele existe, mas ele está indeterminado. Eu não sei identificá-lo. Em português, existem duas maneiras de se indeterminar o sujeito. Com o verbo na terceira pessoa do plural, eles, né? Sem contexto, e na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se. Então, olha só, falaram bem de você na festa. Aqui nós temos a terceira pessoa do plural, né? Eles falaram, certo? Então, falaram bem de você na festa. Por que sem contexto? Antes de falar, eu não tenho nada. Se eu tivesse Maria e João estavam na festa, ponto, falaram bem de você. Aí, se falaram, conseguiria recuperar esse sujeito, porque ele teria aparecido antes. Mas tem alguma coisa aí? Não tem. Então, eu tenho a terceira pessoa do plural, sem contexto, sem referência, certo? Agora, por exemplo, encontrar uma galinha no quintal. Mesma coisa, eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural sem contexto. Não tem nada antes, eu não tenho referência. Outro exemplo, precisa-se de funcionários. Vamos voltar. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural sem contexto e na terceira pessoa do singular. Precisa, ele precisa. Opa, ele ou ela, né? Terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Então, precisa-se de funcionários. Quem? Não sei. Então, olha só, não se esqueçam. Terceira pessoa do plural sem contexto. Sem contexto. Se for terceira pessoa do plural com contexto, não vai ser indeterminado, tá? Ou terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se. Show? Agora, sujeito elíptico ou desinencial. É aquele que existe, que se determina, mas não aparece expresso claramente. Fica implícito graças ao contexto ou à desinência verbal. Exemplo, Maria dormia um sono profundo, sonhava com os anjos. Então, se a gente analisa aqui só sonhava com os anjos, se a gente analisa essa oração, o sujeito ele está elíptico. Por quê? Eu consigo recuperá-lo quando eu olho para a oração anterior, né? Maria dormia um sono profundo. Mas o que acontece? Na segunda oração, sonhava com os anjos, esse sujeito não está expresso. Tá? Mas ele existe. Eu sei que é Maria. Então, ele existe, mas ele não está expresso claramente. Outro exemplo, vivi uma experiência... Então, no primeiro exemplo, a gente tem que voltar, né? A gente tem que pegar essa referência, que é Maria. No segundo exemplo, eu sei graças à desinência verbal que se trata do sujeito na primeira pessoa do singular. Vivi uma experiência chocante.
né? Vivi. Quem? Eu. Eu vivi uma experiência chocante, mas o eu, ele não está expresso, mas eu consigo recuperar graças a essa desinência verbal. Então, aqui eu tenho o sujeito elíptico ou desinencial, beleza? Agora, gente, vamos lá, vamos terminar. Vamos falar sobre o sujeito determinado. Quando o sujeito está escrito, ele está expresso, está claro, né? E ele pode ter um núcleo ou mais. Se tem um núcleo apenas, ele vai ser sujeito simples. Se tem mais de um, sujeito composto. Então, temos aí os exemplos. Primeiro, eu não pude vir ontem. Aqui, eu não pude vir ontem. Quem não pôde? Eu. Então, temos aqui o sujeito determinado. Ele está expresso. Simples ou composto? Sujeito simples, só tem um núcleo, né? Um núcleo, eu. Vós não quisestes vir. Quem? Quem não quis ir? Vós. Então, aqui está expresso, né? Então, se está expresso, sujeito determinado. Sujeito simples ou sujeito composto? Sujeito simples. Terceiro exemplo. O pai e a filha viveram aqui por um ano. Quem viveu aqui por um ano? O pai e a filha, né? Então, aí, o sujeito, o pai e a filha, sujeito simples ou sujeito composto? Sujeito composto, eu tenho dois núcleos, um pai, o outro filha, certo? Então, gente, só para revisarmos. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais. Então, sujeito simples, eu, né, na primeira oração. Na segunda, vós. Na terceira, o pai e a filha, sujeito composto, certo? Sujeito elíptico ou desinencial, que também é chamado de oculto, né? Então, o que vai acontecer? Tem sujeito, né? E ele é determinado pela desinência verbal, né? Ou também através do contexto. É porque não tem como voltar o slide, eu acho que o áudio fica bagunçado. Mas nós tínhamos o exemplo lá em sujeito determinado, lá em sujeito elíptico, né, ou desinencial, que também pode ser chamado de oculto, Maria, né? A gente, quando analisava a última oração, Maria não existia, não estava explícito. Mas quando nós olhávamos para a oração anterior, o sujeito Maria estava lá. Então, a gente conseguia trazer esse sujeito através do contexto, né? E uma outra forma também é através da desinência verbal, né? Sujeito indeterminado, revisando. Terceira pessoa do plural, lembram? Terceira pessoa do plural sem contexto. Então, roubaram meu carro ontem. Quem roubou? Eu não sei. Alguém roubou? Alguém roubou, porque o carro não vai desaparecer sozinho, né? Então, cuidado. Sujeito indeterminado, ele existe, eu não consigo saber quem é. Agora, oração sem sujeito não é que eu não consiga, é que ele não existe de fato, né? E aí a gente tem que recordar. Quando a gente tem verbo expressando fenômeno da natureza, lembram? O verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, o verbo haver no sentido de existir, tá bom? Então, falamos agora do sujeito indeterminado, que é quando nós temos uma oração com o verbo na terceira pessoa do plural, sem contexto, certo? Depois, oração com verbo na terceira pessoa do singular, lembram? Acrescido do pronome se. Então, por exemplo, discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Ó, discutiu, ele discutiu, ela discutiu. Opa, terceira pessoa do singular. Acrescido do pronome se. Discutiu-se. Quem discutiu sobre o aumento do preço da gasolina? Alguém, né? Existe esse alguém, mas eu não consigo determinar quem é essa pessoa. Então, eu tenho um sujeito indeterminado, beleza? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que a aula tenha sido clara e proveitosa para vocês. Contem conosco, estamos aqui para conseguir, de alguma maneira, fazer com que esse ano letivo continue, seja produtivo, ainda que voltando aos poucos, né, gente? E é isso. Um beijo para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!